Olá, pessoal. Vamos começar os nossos estudos de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. Os sãos não precisam de médico. Vamos lá? E a gente começa o Evangelho lendo assim: E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Isso Jesus tendo ido lá almoçar na casa de Mateus. Jesus, exemplificando sempre, em quaisquer circunstâncias, deixa o ensinamento do viver sem discriminar ninguém, pois sabia que todos os homens, independentes de suas ideias, do que fazem, de que sejam, são seus irmãos, filhos do mesmo Pai, fadados a serem todos perfeitos e felizes. Vide o perfil de seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram perfeitos? Fácil responder essa? Na frase, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, Jesus deixa claro porque se dirigia mais aos excluídos, aos pobres e sofredores, que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimentos sobre as leis divinas, portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais do que os orgulhosos, que julgam bastar-se a si próprios, não necessitando de ninguém. Será que nós somos assim? Até aqui, fazendo uma auto-pergunta, a gente já consegue identificar quem são os sãos ou enfermos de que tanto fala Jesus? Em que nós nos classificaríamos? O Evangelho é fonte de estudos permanentes. Cada vez que nós nos propusermos a reestudá-lo, né, vamos tendo uma interpretação melhorada daquilo que estamos lendo. Porque Jesus tinha uma amplitude de ideias e de pensamentos, e ele precisava passar por parábolas todos os seus ensinamentos, porque o povo não entendia naquele momento. Né? E o nosso entendimento vai depurando no atravessar dos tempos. Mas a gente continua nosso evangelho lendo assim: O fato de Jesus se dirigir às pessoas tidas como de má vida não significava que ele não se preocupava com as outras. Porque nós sempre estamos lendo que ele esteve com ladrões, com prostitutas, né, com fariseus, mas é que ele olha por todos nós. O que Jesus recusava era a ostentação da pureza, que muitas vezes não passa de aparência, orgulho e falsidade. Isso aí é algo que nós precisamos perseguir e precisamos trabalhar em nós. A verdade, a nossa verdade, não é? Que sejamos autênticos. Ser autêntico não é ser grosseiro, ser indelicado. Ser autêntico faz bem tanto para nós quanto para aqueles que atravessam o nosso caminho. E os fariseus que o interpelaram, apesar de demonstrarem certo equilíbrio, e encontramos em nossas vidas muitos como eles, e às vezes nós é que somos eles, né? Padeciam de hipocrisia, trazendo no íntimo mal de difícil cura, pois muitos que aparentam virtudes são, na verdade, falsos e hipócritas. Na verdade, somos todos ainda doentes da alma, não é? Vamos nos melhorando a cada reencarnação. Mas como fazer para cuidar desses enfermos? Exemplos de tratamento aos enfermos. Mediunidade. Medicamento oferecido às almas
nós, espíritos encarnados, inclusive as consideradas indignas, para estimulá-las a uma mudança de atitude. Então, a gente já viu nesse curso, já temos o entendimento de que mediunidade não é dom, é mais uma ferramenta divina, né, misericordiosa de Deus, para nos ajudar nessa escalada do nosso progresso espiritual. A mediunidade é uma faculdade do espírito, tal como a inteligência. Todos a têm mais ou menos desenvolvida. Assim como o homem pode abusar da sua inteligência, das suas capacidades e habilidades, o mesmo pode fazer da sua mediunidade. E nós já estudamos sobre isso, né? A mediunidade ela é orgânica, ela não tem a ver com moral, mas é uma ferramenta que vem a nos auxiliar, né, para que a gente possa, nesse tratamento de enfermos como nós somos, e já fomos muito mais doentes, nós estamos melhorando. É uma ferramenta para nós a utilizarmos com os ensinamentos de Jesus. É o que nós chamamos de mediunidade com Jesus. É aquela em que a gente se volta a utilizá-la para proporcionar a caridade. Espíritos em geral não é sinal de evolução espiritual de quem a possua mais desenvolvida, mas apenas uma aptidão para servir de instrumento no bem de si mesmo e no bem geral. Aquilo que eu disse agora há pouco. Assim, como em todas as demais faculdades espirituais, o seu uso depende das qualificações morais do médium, porque os bons espíritos apenas assistem aos que se disponham a viver no esforço do bem. O que nós estamos fazendo quando a gente estuda o Evangelho? A gente está procurando se depurar. A gente tenta internalizar o Evangelho em nós, tirá-lo de dentro de nossas mochilas, de nossas bolsas, tirá-lo de debaixo do nosso braço e aplicá-lo no nosso cotidiano, né? Para a nossa melhora e para a melhora das relações em que a gente vem interferir, as relações interpessoais, qualquer tipo de relação. Estando num mundo encarnado como nós estamos, nós temos essas intercomunicações e que elas sejam melhoradas entre todos nós. Isso fará um grande benefício à humanidade. Cada um a seu turno, pensando na sua reforma íntima, nós podemos melhorar esse mundo. Essa história de dizer que o mundo está perdido, a humanidade está perdida, ela é bem errada. Alguns falam isso sem conhecimento de causa. Poxa, se a humanidade somos nós, por que a humanidade está perdida? Nós somos seres à parte da humanidade? Claro que não. Nós fazemos parte da humanidade. Então ela não está perdida. Todos nós estamos no caminho da melhora. É para lá que nós vamos seguir com muita boa vontade e com força, fé, confiança. Sendo a mediunidade uma grande oportunidade para nós evoluirmos, não vamos deixar passar em branco, concorda? Todos possuímos mediunidade, mas em diferentes graus. É uma característica orgânica. Cabe nós frisarmos a todo instante que mediunidade é uma característica orgânica. Lembram lá daquele estudo que fizemos da glândula pineal? Lembram dos cristais de apatita? Então, tudo é orgânico. No entanto, nem todos a educam. Alguns por medo, outros por ignorância. Muitos já têm as sensações, as percepções, nós já estudamos isso, e tem medo, né, de desenvolvimento da mediunidade. Não há nada a que temer, é grande oportunidade misericordiosa. Precisamos sempre relembrar isso. Assim, deixamos de aproveitar oportunidades de crescimento espiritual e resgate de faltas passadas. Olha que entendimento bacana. Além daquela oportunidade de beneficiarmos a nós mesmos e ao próximo, através da caridade com Jesus, o resgate de nossas faltas passadas. A correção nem sempre chega da forma como a gente acha, que é a ferro e a fogo. É aí, ó, através da oportunidade de fazer o bem ao próximo. Deus nos a concedeu para que levássemos luz a todas as camadas da sociedade, todos sem distinção. Então, o médium que abusa da sua mediunidade
para satisfazer suas necessidades materiais, sua vaidade, seu orgulho, sua ambição, coloca-se sob a guarda de espíritos imperfeitos e maus, sendo responsabilizado pela lei de causa e efeito, por todo o mal causado e pelo bem que deixou de fazer, iniciando quase sempre nessa própria existência as consequências dolorosas de suas faltas. Pois é, amigos, a gente tem visto por aí, né? Muita coisa acontecendo, muitos médios que utilizam mal essa faculdade e o que acontece, não é verdade? É a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? E a gente precisa parar e pensar nisso. Vamos cuidar da mediunidade como um vaso de cristal, com muito carinho, com muito cuidado. Quanto mais vibrarmos na faixa da luz, mais seremos assistidos pelos bons espíritos e teremos condições de auxiliar aqueles nossos irmãos que ainda se encontram doentes, aqueles irmãos que ainda se encontram revoltosos, aqueles irmãos que se encontram magoados, aqueles irmãos que ainda não compreenderam, que ainda não sabem amar, aqueles irmãos que ainda não aceitam Jesus. Tudo isso é muito recorrente na mesa mediúnica. E como é que a gente consegue vibrar na faixa da luz? Através do Evangelho. Nós precisamos ter boa vontade de nos evangelizarmos e trabalharmos com afinco pela nossa reforma íntima. E o Evangelho está sempre nos convidando a fazermos reflexões. Talentos. Que fazes com o teu? Como é que a gente anda utilizando as ferramentas que Deus nos emprestou para cumprirmos com sucesso essa nossa atual encarnação? Se ficou um pouco complicada a nossa compreensão, vamos aos exemplos. Por exemplo, as mãos. Nós não temos mãos? Uns utilizam para levantar os que caem. Outros as utilizam para empurrar e jogar no chão os que estão à sua frente. Os pés. Alguns os utilizam para ir ao centro evangelizar-se. Outros para irem a locais para roubar, matar e etc. Está melhorando a nossa compreensão, não é? Ouvidos. Alguns utilizam os ouvidos para ouvir músicas e palavras edificantes. Outros para captar o que desarmoniza, né? E espalhar ainda, né? Certas situações, certas coisas que não convêm e promovem aquela salada de batata, aquela desorganização na sua vida e na vida dos outros. Boca. Muitos a utilizam para consolar, outros tantos para falar mal do semelhante. Observaram aí como é que a gente pode usar nossas ferramentas para o bem ou para o mal? Que façamos uma autoanálise, porque o Evangelho é isso aí mesmo. É convite para nós nos autoanalisarmos constantemente e daí nos melhorarmos, aplicarmos no nosso dia a dia e vivermos bem melhor. Já conseguimos identificar quem são os sãos e os doentes? A mente é força criadora de doenças, se for mal administrada. Doente é todo aquele que se encontra em desarmonia interior. Desejamos saúde, mas não nos libertamos da inveja, da raiva, do egoísmo, do rancor, da mágoa, do orgulho, do julgamento, da maledicência, da falta do perdão, etc. Muita gente fica doente, né? Vai ao médico e nunca consegue descobrir as causas por que está doente. Olha aí, né? Ou quanta gente toma medicação e nunca melhora. Por quê? Somatiza aquilo tudo de negativo. E se você não se conserta da inveja, do egoísmo, do rancor, da mágoa, do orgulho, de tudo isso aí, você pode tomar o remédio que estiver tomando, a medicação que for administrada, mas não irá melhorar. Qualquer coisa que venha a afetar a nossa saúde,
a gente precisa investigar também a quantas estão as nossas atitudes e os nossos pensamentos, né? Ofertamos caridade material. E caridade moral? Caridade material é mais fácil de se fazer, não é, gente? Eu oferecer um dinheiro, uma cesta básica, um prato de comida, né? Uma roupa. Mas e a caridade moral? O emprestar o nosso ouvido, o nosso tempo, a nossa palavra, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa paciência, a nossa indulgência e por aí vai. Mais perguntas para a nossa autoanálise. Como têm sido nossas conversas com amigos e familiares? Qual o teor das nossas conversas? Respeitamos gostos e opiniões alheias? Tem gente que, e ainda mais agora nos últimos tempos, quando se fala, se pensa alguma coisa, no que acha, dá a sua visão, é colocada de lado, né? Porque todo mundo tem que ter uma ideia, todo mundo tem que pensar a mesma coisa, todo mundo tem que ficar de antolhos, uniformizado na forma de pensar e de agir? Será que é isso mesmo? Conseguimos identificar em nós os erros que encontramos no outro? O argueiro na trave do olho, né? Nós somos muito bons, né, em descobrir o erro do outro, em apontarmos o dedo. E quando esse dedo é apontado para nós? E quando nos descobrem? E quando notam os nossos erros? Como é que fica? Temos feito o evangelho no lar? Evangelho no lar é algo que não pode ser esquecido. Precisamos muito investir na ambiência da nossa casa, da nossa família, do nosso local de trabalho. Isso não quer dizer, no local de trabalho, não quer dizer que a gente vai catequizar os colegas de outras religiões para fazerem conosco, não. Mas nós podemos fazê-lo sozinho. Locais de conflito, né? Mas na nossa casa. Ah, tem gente que reclama. Faço sozinho, minha esposa não faz comigo, o meu marido não faz, os meus filhos não fazem. Faça você mesmo sozinho. Mas não deixe de fazer. Cuide da ambiência do seu lar, aonde você estiver. E mais um ponto importantíssimo. A casa espírita, a gente sabe que ela nos acolhe, nos consola e nos esclarece. E aí vai mais uma pergunta. Além de frequentarmos as reuniões públicas, procuramos estudar e trabalhar na casa espírita? Ah, mas eu não sou obrigado. Não, não é obrigado. Mas vejam bem, oportunidades para nós nos melhorarmos. Tem gente que passa 30, 40, 50 anos apenas como frequentadores da casa espírita. Chegam nas reuniões públicas, assistem a tudo, voltam para casa, apontam o dedo para o familiar, dizendo que ele precisa modificar-se, mas não se modifica. Ou então leva para adiante conceitos errados, porque muitas das vezes numa palestra, num estudo para o público, o tempo é insuficiente para que se possa passar tudo através de todos os detalhes. Só em cursos, quando a gente vai se evangelizando, a gente vai esmiuçando e vai abrindo em nós os horizontes, não é? E dando entendimento de fato o que é a doutrina. Não há espaço para achismo. Pelo contrário, há o encontro de um grupo para debates. É nos passar do Evangelho, é nos passar do teor de cada curso, que cada curso tem sua especificação, e aí nós vamos conversando lentamente, paulatinamente, e a cada encontro,
A cada aula, o cursista, se souber aprender bem o conteúdo do que lhe é passado, vai se melhorando. Um trabalho na casa espírita é outra oportunidade, é um outro remédio. Nós estamos falando de doentes, nós estamos falando de medicação. Quando nós estamos nesse trabalho de caridade, olhando para o outro, olhando para aquele irmão que está necessitado de um apoio, de uma palavra, de um alimento, de um passe magnético, quando nós vivenciamos a experiência desse outro que chega com as suas dores, não que nós venhamos a querer passar por aquilo que o irmão está passando, mas com o nosso entendimento de que existem outras dores. E dores essas que ferem muito mais do que as que nós sentimos. Quando a gente percebe que pode dispor desse tempo para auxiliar o outro, quando a gente percebe que a nossa dor, o nosso problema não é tão grande como a gente imaginava e que a gente pode se dedicar ao outro, tudo fica mais fácil, até para driblarmos os nossos altos e baixos particulares, que não são poucos, né, meus irmãos? Mas o se doar é uma coisa interessante, é uma oportunidade ímpar que nós não podemos deixar passar. E lembrando que na casa espírita não encontraremos perfeição entre seus componentes encarnados. Ainda estamos todos juntos procurando a nossa medicação. Perceberam como é que nós nos tratamos de nossas mazelas? Eu me trato como espírito fazendo estudo para o público, etc. O outro, filho do mesmo pai, é minha ferramenta de aprendizado e deve ser bem cuidado. Seja o outro da forma que for, da forma como age, da forma como pensa. Deus, em sua misericórdia infinita, apiedado de nossa miséria espiritual, enviou à Terra seu Filho bem-amado, que também é conhecido como o médico das almas, a fim de que nos socorresse em nossa precária saúde espiritual. Ninguém deixa de receber, sob formas diversas, o chamamento de Jesus para viver o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, eliminando as dores e sofrimentos provocados pelos próprios homens. Somos nós mesmos que provocamos as nossas dores. Tudo que sofremos hoje é resultado de algo que incorremos no passado, ou até na vida presente. Então Jesus está sempre nos chamando para o trabalho, esse trabalho que vai nos curar das nossas maiores mazelas. E o recado está dado aí. Vamos nos afinizar com as vibrações benfazejas do Mestre Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Vamos imitá-lo. E sigamos em frente de bom ânimo. E o nosso estudo termina por aqui. Ou melhor, estamos dando uma pausa para os nossos estudos, pois ele continua cotidianamente em nossas vidas, procurando nos melhorar enquanto espíritos.